E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais um episódio do Vozes que Somam. Hoje eu estou muito contente, a nossa primeira candidata a responder as famosas 10 questões. E com vocês, Pamela. Olá, pessoal. Sou muito feliz de estar aqui apoiando essa iniciativa do Elvis. Espero que vocês se beneficiem de boas respostas para que vocês possam decidir quem serão os seus futuros candidatos lá dentro da Câmara Municipal de Laranjal Paulista. Legal, gente. E, como de costume, o candidato vai responder as 10 questões, em média de tempo de 1 minuto, certo? E a gente, sem enrolação, já vamos direto para a primeira questão. O que precisa mudar em Laranjal, na sua opinião, Pamela? Bom, eu tenho que falar como candidata, né? Sim. Andando pelas ruas, observando os bairros, conversando com a população, eu pude observar que há diversas áreas do município que estão deficitárias, que estão com falta de manutenção, fiscalização. Então eu percebo, por exemplo, no bairro Vila Zala, uma coisa simples, não tem placa nas ruas. É algo que parece que não tem importância, mas é de fundamental importância. Sem dúvida. Por exemplo, Maristela, nós não temos muita segurança. Às vezes as pessoas precisam ficar trancadas dentro de casa, porque elas não podem ter essa liberdade de deixar uma porta aberta, uma janela aberta, porque a qualquer momento pode entrar alguém lá dentro e levar o que é seu embora. Certo. Por exemplo, no Pedro Zanella, nós temos uma área ali linda que pode ser trabalhada na parte ambiental, né, que pode ser feita uma elaboração ali de algo melhor do que está. Uhum. Então, isso eu consigo observar que não é só uma questão de recursos financeiros, de material, de algo palpável, mas de mentalidade, Sim, algo mais gerencial, digamos assim. sim. Então, a cidade precisa desses incentivos, por exemplo, com relação ao empreendedorismo. Nós temos um conselho aqui em Marajal de mulheres que são empresárias, Que que é legal. uma vertente da associação comercial. Então, coisas como essas a gente precisa incentivar, a gente precisa ampliar aqui no município. Legal. Bacana, Pamela. Qual é o seu objetivo ao se candidatar? Bom, o sentimento que eu tenho com relação a Laranjal é principalmente indignação. Né? Então, eu nasci, cresci, fiz toda a minha vida aqui nessa cidade, mais especificamente no distrito de Maristela. E o Uhum. que eu vejo é que do lado de fora eu não ia conseguir fazer nada. Que essa indignação minha não ia trazer nenhum tipo de transformação ou mudança no município. Então eu pensei, vou botar a mão na massa, Legal. vou Ótima estar atitude. dentro. E a forma que eu encontrei de fazer isso é me candidatando como vereadora. Né? Embora nós tenhamos o vereador Márcio Garpelli dentro da Câmara Municipal, que faz um trabalho excelente, a gente precisa reforçar isso, né? Porque uma andorinha só não faz verão. Então, motivada pelas minhas experiências de vida, pelo meu amor à cidade, eu resolvi me candidatar a vereadora aqui de Laranjal Paulista. Legal, Pamela. Vamos dar sequência. Qual a sua história e qual foi a sua maior contribuição para a cidade? Bom, eu sou filha de dois heróis, Márcio Garpelli e Alexandra Garpelli, né? Uhum. Desde muito jovens, eles enfrentaram os inúmeros desafios e venceram todos eles com dignidade e respeito. Que legal. A minha mãe hoje, ela é pastora e nessa trajetória, né, de vida, vamos dizer, religiosa, Sim. ela ajudou de forma social centenas de pessoas. E hoje, o meu pai, como vereador, também representa a voz de mais de 500 pessoas que confiaram seus votos a ele. E motivada também pela causa de ter um irmão especial, Uhum. no qual hoje eu exerço uma profissão na área da saúde, porque eu fui incentivada pelo amor que eu tenho a ele também. Que legal. Eu sou fisioterapeuta e trabalho e contribuo através, né, da minha profissão com a saúde da Uhum. população aqui em Laranjal. E desde meus 5 anos de idade, eu sempre fui uma criança, uma adolescente, uma jovem que foi motivada a trabalhos sociais. Então, tudo que dependesse de arrecadação de alimentos, de envolvimento em causas sociais, eu sempre estive no meio. Então, faz 25 anos que eu estou envolvida em causas sociais aqui na cidade. Então, a minha história é essa e é dessa forma que eu pretendo contribuir com o Laranjal. Que legal, Pamela. É possível melhorar a estrutura da cidade, como segurança, asfalto, trânsito?
Sim, eu tenho 30 anos e desde que eu me conheço por gente ando por essas ruas, eu vejo que Laranjal está muito ultrapassada. Necessita de uma forma, assim, sem medidas, de intervenções mais modernas, de crescimento, de Sim, tecnologia. A gente verdade. percebe que a cidade ela cresce, mas a infraestrutura não está acompanhando. Verdade. Então, por exemplo, o que, que a gente pode melhorar na segurança? Eu, como vereadora, não tenho ingerência direta ou interferência direta com relação ao policiamento. Sim. Mas o que depender de mim é óbvio que dentro da Câmara Municipal eu vou apoiar a Guarda Municipal, a Polícia Militar, a Polícia Civil. Tudo que depender de mim relacionado a isso vai ter o meu total apoio. Com relação ao asfalto, não é novidade para ninguém. Todo mundo que anda aí pelas ruas vê a situação que está o nosso asfalto, principalmente com relação à durabilidade, que é feito, né, a Verdade. pavimentação, o capeamento, e não tem garantias, não tem durabilidade. Então, assim, dentro da Câmara Municipal, eu vou tentar acompanhar de perto a questão das licitações, Sim. né, e ver o que pode ser feito nessa questão do edital para ter essa melhoria na qualidade do asfalto. Né? Legal. Com relação ao trânsito, Hum, é aquele tópico também, que a cidade cresce e não está acompanhando esse crescimento. é um Né? fato. Então a gente precisa de vias alternativas. Sem dúvida. Inaceitável, tipo, a gente só ter a Barão e a Ordelli. A gente precisa ter vias alternativas aqui na cidade. E como Sim. isso pode ser feito? Com pessoas técnicas, pessoas Uhum. que sejam responsáveis e que elas entendam disso para fazer um projeto elaborado com relação ao trânsito para que haja melhorias. E com relação a esses 3 itens, dentro da Câmara Municipal, que precisar de projetos de lei, o que precisar de fiscalização da minha parte, né, eu me comprometo em estar bem atuante também nessas 3 áreas do município. Legal. E o meio ambiente? Você tem algum projeto para gerar benefícios a longo prazo? Bom, como eu enfatizo o tempo todo, né, Uhum. nós como vereadores não podemos gerar gastos ao executivo. Sim. Então, nós podemos fazer o nosso trabalho, mas sem gerar esse tipo de ingerência no Uhum. executivo. O executivo que eu falo é a prefeitura, no Sim, caso. sim. Mas o que depender de mim, eu vou bater forte na questão das ODSs. Entre elas, há uma específica para o meio ambiente. E eu vou me esforçar para que haja a implementação dessas ODSs aqui, é, visando o equilíbrio ambiental, né? Uma cidade mais sustentável. Por exemplo, 3 pontos que precisam de muita atenção aqui em Laranjal. A questão da gestão dos resíduos sólidos, nosso Uhum. lixo, né? A questão da arborização e do reflorestamento, que a gente Verdade. percebe que é muito necessário nessa Uhum. arborização em Esse tempo todos de os calor agora, bairros, né? principalmente. A gente precisa de uma sombra, a gente precisa de um ar fresco, precisa estar em contato com a natureza. Sim, sem dúvida. E principalmente o mais fundamental que eu acho, assim, Hum. nessa questão, na verdade eu tenho certeza, não é achar, é a questão dos mananciais. Nós temos muitos mananciais de água limpa sendo misturados com água contaminada. Então, eu acho que são pontos importantes a serem considerados e que eu, dentro da Câmara Municipal, vou ter uma atenção muito especial na parte de fiscalização também e na parte de leis ambientais para que o nosso meio ambiente aqui na cidade de Laranjal Paulista seja equilibrado e sustentável de uma forma que não fira, né, essa área também do município. Legal, Fran. E o que pode ser feito para melhorar a saúde, na sua opinião? Bom, eu andando pelas ruas, porque eu acho que a voz do povo é a nossa voz principal. Sim, por Andando pelas eles. ruas é um dos tópicos que a população mais é, não está contente, vamos Sim, dizer. sim. Está inconformada com a situação da nossa saúde. Por quê? Porque às vezes não há entrega dos medicamentos, há atraso nos exames para ser feito, às vezes situações importantes, como, por exemplo, um diagnóstico de câncer. Sim. Se demorar 4 meses para um exame, isso já é um tempo absurdo no qual a doença já pode ter progredido muito. Então, isso é muito importante. Pessoas que são dependentes do SUS e não têm outras alternativas acabam que sofrendo com isso. De fato. Então, eu sou uma pessoa da área da saúde, eu sou uma profissional da área da saúde
E isso é uma bandeira que eu carrego muito forte aqui, no qual eu vou trabalhar também, porque a gente precisa modernizar, a gente precisa ter uma tecnologia mais avançada para quê? Para estreitar esse laço entre a saúde e o povo e também facilitar as coisas que a gente pode usar, né, dessa tecnologia, modernização, para a gente facilitar as coisas. Então, bato forte em todas as perguntas que eu falo. O que depender de mim dentro da Câmara Municipal para fazer a parte de legislar, propor leis, né, fiscalizar com relação à saúde, também vai ser uma das principais áreas que eu vou bater forte. Legal. E o esporte, ele é importante? E o que pode ser feito para melhorar o esporte da nossa cidade? O esporte na nossa cidade, vamos falar o português claro, e também pelo que eu Sim. vejo andando nas ruas. Nós temos muito abandono, né, e falta de manutenção, vamos dizer, nas áreas, né, feitas para esse tipo, né, de práticas esportivas. Por exemplo, a gente observa academias ao ar livre, por exemplo, sem manutenção nenhuma, proporcionando riscos à pessoa. Então, em vez de a pessoa usufruir aquilo com uma qualidade de vida melhor, né, oferecer aquilo, né, com aquilo de uma melhor forma possível, ela acaba às vezes tendo o risco de se machucar, às vezes ali naquele sol escaldante, né, sem às vezes uma cobertura adequada. Então, assim, acaba não sendo utilizável da forma que deveria. Sim. E então o esporte não se trata simplesmente de você chutar uma bola. Sim. Se trata muito mais disso. Você trabalha disciplina naquele que está praticando esporte, você trabalha interação social, isso melhora a qualidade de vida, não é só questão de atividade física. Isso respinga nas outras áreas do município. Sim. Por exemplo, quando você tira uma criança da rua ociosa e põe ela no esporte, você pode diminuir a criminalidade, por exemplo. Então não é só questão do esporte em si. Meu pai, ele foi secretário do esporte por 6 anos aqui no Laranjal Paulista. Sim. Então é uma área que também tem o meu carinho e com certeza terá a minha dedicação na Câmara Municipal para fiscalizar, cobrar, né, exigir que seja uma atenção mais especial para isso. Legal, Pamela. Vamos para o próximo então. Como você pode contribuir para a educação? Tem planos para trazer cursos para os nossos jovens? Com relação a trazer cursos para os jovens, eu como vereadora não tenho ingerência nisso, eu não tenho o poder do executivo da prefeitura para fazer isso. Certo. Mas eu posso criar e propor leis, né, que tragam essa ideia de a gente avançar na nossa educação, né, que façam programas educacionais, tanto voltado para animar. Vamos animar o povo da educação. Nossos professores estão cansados, desmotivados. Então, eles precisam desse engajamento, né, para que possam trabalhar de uma forma melhor, com melhor qualidade. E olhando para os nossos jovens, para os alunos, eles precisam ter esses programas educacionais, incluindo eles no mercado de trabalho, abrindo essa visão deles para a parte empreendedora, educação financeira. Então, são coisas que às vezes parecem ser básicas, mas são fundamentais com relação à educação, né? Sem dúvida. Eu acredito que futuramente a gente vai falar nas próximas perguntas, né? Abrindo aspas para a educação especial. Sim. Mas, assim, é uma coisa que eu vou bater forte também. Eu vou abraçar Laranjal. Eu quero abraçar a causa de Laranjal. Não importa que área seja. Eu quero trabalhar forte para que haja melhorias naquilo, que seja feito, né, como proposto no plano de governo do prefeito, como, né, foi prometido em campanha. Eu quero que aconteça, que as coisas realmente fluam aqui no nosso município e também lá no distrito de Maristela, no distrito de Laras, que também fazem parte do nosso município. E às vezes por estar um pouquinho longe, às vezes fica um pouco esquecido, né? Mas a gente vai incluir tudo isso em uma coisa só e bater forte para o Laranjal Paulista. Legal, Panão. Quais são as suas ideias para apoiar o comércio local, especialmente pequenas empresas? Bom, primeiramente a gente precisa incentivar esse povo, né? Porque Laranjal não abraça essa causa. É uma causa que falta muito incentivo, né? Eu, de forma direta, como nas outras questões, não consigo interferir nisso, né? Mas eu posso propor nos bastidores lá na Câmara Municipal a gente trabalhar, por exemplo, nas ideias de isenção de impostos, né? Porque é uma coisa importante. Trabalhar também para que haja alguma promoção no sentido de
tirar essa burocracia toda para que o empresário consiga Importante. abrir a empresa e ter todo aquele, né, aquele arsenal de coisas que, em vez de ajudar, acaba dificultando, né, O processo, o verdade. processo e a pessoa acaba ficando desmotivada. Né? Como eu disse, aqui em Laranjal a gente tem um conselho de mulheres empreendedoras que faz um trabalho lindo pela associação comercial. A gente precisa incentivar esses pequenos negócios, né? Os comerciantes, eles precisam ter engajamento, porque é isso que vai fazer o Laranjal crescer. Exato. Né? Então, eu também, entrando nessa, estou, né, também iniciando minha vida como empreendedora, como empresária, eu vejo a importância que isso tem. Então, Exato. também será uma causa que vai ser muito abraçada por mim e o que depender de mim na Câmara Municipal também vou bater muito forte em relação a isso. Legal, Pamela. Vamos, já chegamos na 10ª questão. Pode falar para mim sobre inclusão? Você tem algum projeto voltado para famílias atípicas, por exemplo? Essa parte de inclusão é uma parte que me toca muito e me Sim. solidarizo com isso porque eu tenho um irmão especial. Então, é uma coisa que eu posso falar com propriedade e também por experiência Tá falando. que eu sei que eu estou falando. Quando a Uhum. gente fala em inclusão, a gente não está falando que a gente tem que pegar aquela pessoa com deficiência e jogar ela dentro de um ambiente qualquer, sem nenhum Uhum. respaldo. Quando a gente fala em inclusão, a gente precisa dar todos os aparatos para que a pessoa se beneficie daquele recurso Uhum. disponibilizado e que ela possa se desenvolver com ele. Sim. Por exemplo, quando a gente fala de crianças atípicas, os Sim. autistas, Uhum. por exemplo. Quando a gente fala dos autistas, a gente tem que pensar numa equipe multiprofissional. A gente tem que Verdade. pensar em psicólogos, médicos, fono, fisioterapeutas. Então, não é simplesmente a gente incluir eles num ambiente e deixar a Deus dará. Eles Exato. precisam de uma atenção especial e individualizada. Então, qual é a ideia para essa população? Que eles sejam acolhidos e que eles tenham acessibilidade, que as famílias sejam ouvidas também, porque elas que Sim, sabem da sim. vivência do dia a dia com uma criança atípica, qual é a necessidade Exatamente. dessa criança. Eu, como eu disse, como vereadora, não posso interferir no executivo, Sim. mas na questão da Câmara Municipal também é uma coisa que eu vou bater muito forte, porque a gente precisa fazer as leis também já vigentes no município se fazerem cumpridas. Né? Por Legal. exemplo, Legal. uma vaga para deficiente. Muitas das vezes vai lá, pinta o chão, faz a vaga para o deficiente. Mas você foi lá, pegou essa pessoa que é cadeirante, colocou nessa vaga e viu se essa vaga é adaptável e acessível a ela? Acessível. Às De vezes a fato. largura da vaga não dá nem para a pessoa abrir a porta e tirar a cadeira de rodas para fora. Sim. Então a gente precisa ter esse contato com a população, a gente precisa ouvir a população, ver as necessidades reais, não só aquelas que a gente imagina que vai ser útil para elas e trazer esse povo para perto e ver com eles se isso está sendo útil para eles, se realmente isso está beneficiando eles. Então, Certo. dentro da Câmara Municipal, que depender de mim para propor leis, né, fazer projetos que beneficiem esse tipo de população, tem meu total 100% apoio, tem minha empatia e minha experiência de vida também, por eu ter, né, uma pessoa na minha família que precisa Uhum. desse tipo, ser beneficiado desse tipo de recurso também. Certo. Bacana, Pamela. Gente, chegamos ao fim de mais uma entrevista. Acredito que as respostas da Pamela foram muito convincentes, bem bacana. Venho pedir para vocês seguirem, curtirem e acompanhar o nosso canal, porque realmente as informações estão ali, gente. Você pode utilizar da nossa página para fazer o filtro de quem realmente está pronto para nos representar, certo? É isso aí, gente. Até a próxima. E sigam lá, hein? Elvis Souza, pode somar. Nós temos que apoiar, né, os empreendedores aqui do nosso município, os pequenos empresários. E é isso aí. Muito boa a sua iniciativa, Elvis. Obrigado, Espero Pamela. que você tenha sucesso aí. Muito obrigado.